Olá pessoas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai mostrar a decklist, né? Mais uma vez, essa é a decklist que eu fiz há muito tempo. Na verdade foi tipo um pouco mais pra janeiro. Eu gosto dessa decklist porque é minha decklist poeria, eu amo esse arquétipo. Então a gente vai, né, fazer aqui nosso pequeno vídeo. Os poerios têm uma mecânica de ir por campo do oponente, blicar ele. Claro que só que como veio a era Link, hoje em dia essa mecânica pode ferrar um pouco. Então você tem que aprender a jogar com esse deck. Então vamos falar, né? A primeira carta que a gente tem que falar é a carta de poerios, que é a carta mais importante do deck. Resumindo o efeito dela, quando ela é destruída, você pode invocar qualquer número de poerios, né, do seu deck no campo. Lembrando que ela tem que ser destruída virada pra cima, se ela for destruída virada pra cima, independente se ela for destruída por batalha, por efeito, aí tanto faz. Mas ela tem que ser destruída virada pra cima, não conta se ela for destruída por flip. Então, né, tome cuidado com isso. Com isso você vai invocar, né, ou seja, casa de poerios, ela tem que ser destruída pelo oponente. Se você tacar, sei lá, um Dark Hole, não vai ativar o efeito. Então desculpa pra você que tentou isso. O efeito é o seguinte: quando ela é destruída, você pode invocar qualquer número de poerios em ambos os campos, tipo o vermelho, o azul, o verde, o amarelo, o branco. O estelar não, porque o estelar é outra história. Enfim, você vai invocar um número qualquer de poerios em ambos os campos. E lembrando que esse número tem que ser igual aos dois campos. Por exemplo, você invocou um vermelho e um verde num lado, você tem que invocar também, sei lá, o branco e outro branco. Tipo, é sua escolha. E também você escolhe a posição de batalha. Porém, seu oponente pode mudar a posição de batalha. Então ele pode muito bem deixar os poerios em modo de defesa, mesmo que você deixou ele em modo de ataque. Por aí vai. Outra coisa também, quando o poerio uma coisa que eu tenho que lembrar pra vocês: vocês não podem ter dois poerios iguais virados pra cima, tá? Porque senão um deles vai ser destruído e vai ativar o efeito deles, né? Mas a gente chega lá por enquanto. Outro poerio que a gente tem que falar então é o poerio branco, que é o poerio mais fraquinho, né? Não é tão forte. É o poerio branco, mais orgulhoso de todos. Tá aí, bonitinho. Né? O único ele é o que você vai querer colocar no seu campo pela caixa de poerios, porque ele não tem efeito. E com ele também você pode fazer link, então, né, você pode fazer alguns links. Então, né, ele é um ótimo monstro, se você quiser, então, né? Temos então o poerio amarelo, que é outro poerio que você vai querer no seu campo, porque ele tem um efeito bom, tá? O efeito dele é positivo, porque a maioria dos poerios tem efeitos negativos, e o poerio amarelo tem efeito positivo, relativamente. O efeito dele é que, não, como todos os poerios com efeito, ele não pode ser usado como fusão, XYZ, sincro e tributo. Enquanto eles estiverem virados para cima. Enquanto eles estiverem virados para baixo, você pode usar eles para fazer tributo. Mas, né, quando ele for destruído, seu controlador escolhe um monstro do cemitério dele e embaralha o alvo no deck. Ou seja, você pode colocar um sincro de volta, você pode devolver os poerios, devolver a casa, devolver um monte, devolver, sei lá, o dragão imperador do caos, que a gente chega nele daqui a pouco. Enfim, é um efeito útil, tá? Esse deck usa bastante, ele fica se reciclando, então, né? Temos o poerio azul. Esse é um daqueles que você vai querer pôr no campo do oponente, porque tem um efeito meio chato, tá? Pra entender o efeito dele é um pouquinho complicado. Obviamente, como todos os poerios, ele não pode ser usado para 5, não pode ser usado para tributo, não pode ser usado como fusão. Vocês entenderam, né? O poerio azul, ele tem um efeito bem simples. Quando ele é destruído, seu oponente bane uma carta aleatória da mão dele e só volta no próximo turno dele. Então, ou até a fase de apoio do próximo turno. Então, se ele tinha uma hand trap, ou um Caribo, já era, né? Perdeu a proteção. E por aí vai, né? Também temos aqui o poerio verde, que é o mais útil para colocar no campo do oponente. Quando ele é destruído, ele devolve uma carta armadilha para a mão do oponente. Então ele vai ter que setar de novo a armadilha, né? Bem útil. E o vermelho, que é o famoso burn, né? O efeito do poerio vermelho é bem idiota. Quando ele é destruído, você toma 500 de dano. O controlador toma 500 de dano. Ou seja, você vai invocar ele no campo do oponente para você dar dano no seu oponente mais os 500 do poerio vermelho. Ele é o mais idiota, é o mais barato e tal. Se não me engano, o poerio vermelho custa 10 centavos de dólar. Tipo, 40 centavos, né? Então, né? Eu acho que o mais caro, inclusive, é o Stardust. Mas a gente chega nele daqui a pouco.
Temos o Poerio Diamante, que tem uma bíblia, mas o efeito dele é bem simples, tá? O efeito dele é que quando uma ou mais cartas no campo forem destruídas por batalha ou por um efeito, ou seja, Mirror Force da vida, por exemplo, você pode invocar provocação especial qualquer monstro poeirinho em qualquer lugar no campo. Ou seja, você pode invocar, né, exceto obviamente o estelar, né? Ou seja, você pode escolher colocar no campo do oponente para poder ferrar ele, ou você pode colocar no seu campo. Por exemplo, isso é muito bom para você combar com casa de poerios. Você pode usar o Diamond Dustin para poder colocar a casa de poerios virada para cima em campo em modo de defesa. O que é um belo combo, por sinal. Aí vamos lá, vamos ao resto do efeito. Enquanto o Poerio Diamante estiver no cemitério, você pode banir um Poerio do seu campo para invocar ele no campo do oponente. E se isso acontecer, ele não pode ser, ele ganha o efeito negativo dos Poerios, que não pode ser usado como tributo, tal, fusão, sincro, exis. Já entenderam, né? E aí, obviamente, você vai ficar reciclando isso e ele se torna tipo trevas, tá bom? E ele sempre deve ser, ele não é considerado uma armadilha quando isso acontece, tá? Lembrando isso, ele não é tratado como uma armadilha enquanto ele estiver no campo. Ou seja, ele é meio um paleozoico, só que ele não é um paleozoico. É esquisito. Por último, temos o Poerio Estelar, que é o tanque do deck. Ele é o Ice do deck, né? Bem simples até. O efeito dele é bem simples. Você pode enviar qualquer número de Poerios do seu campo para o cemitério. Lembrando que os Poerios só têm o efeito ativado quando eles são destruídos, não quando eles são enviados para o cemitério. E se você fizer isso, o Poerio Estelar ganha 1000 de ataque para cada Poerio. Ou seja, você colocou 5 Poerios no campo, você fica com 5000. Ele fica com 5000. Simples, né? Bem simples. Enfim, outra coisa também, quando ele é invocado no campo, lembrando que seu oponente negar a invocação, obviamente isso não conta. O seu oponente não pode ativar nenhuma carta setada. E também não pode setar monstros. Ou seja, ele não pode setar monstros, ele também não pode invocar nenhum monstro especial, né? Tá aqui embaixo no texto. Então, ou seja, só que assim, se você tiver mais monstros que o seu oponente, tipo, seu oponente tem 1 e você tem 2, o Stardust não é automaticamente destruído. Então, né, tome cuidado quando você invocar o Stardust. Não invoque ele quando não tente dar o TK com o Stardust, porque não vai dar certo. Enfim, é esse o efeito básico dele. Obviamente você não impede o cara de ativar a carta da mão. Então, por exemplo, se o cara atacar um Raigeki, dane-se, né, o Stardust não vai ser destruído. Então, por isso é muito bom você tentar brincar, né, você esperar seu oponente colocar um monte de carta setada e rezar para que não seja uma Solen, né, rezar para que não tenha uma Solen ali no meio. Dentro disso, é para isso que serve a casa de Poerios, né, você invoca todos os Poerios em ambos os campos, por aí vai, né. Temos o pote da dualidade, que eu só uso 3, eu só uso 1 na verdade, porque ele realmente não é tão útil. Você olha as 3 primeiras cartas do topo do seu deck, escolhe uma para sua mão e depois o resto você embaralha. E quando você faz isso, você não pode invocar monstros por invocação especial. Então, ele é meio útil. Ele é útil, porém não completamente. Temos o fragmento da ganância. Eu esqueci o que era shard. Que assim, sempre que você comprar uma carta na sua fase de compra, essa carta ganha um marcador, né, um contador. E se você enviar essa carta com 2 contadores ou mais, você compra 2 cartas. Ou seja, ela é claro, se o cara tacar um tufão místico do espaço já era pra ela, mas, né, é um recurso, tá aí, né, é bom pegar ela no primeiro turno, né, aí você consegue fazer uma mão mais pesada. E nem sempre todo mundo vai ter umas cartas pra destruir magia, então dane-se. Temos o Pot of Actividade, né, Pot da Aquisitividade, não sei como fala isso. Você escolhe 3 monstros banidos, independente se é seu ou do oponente, baralha os 3 no deck e depois compra uma carta. Isso é útil porque você pode ativar uma vez por turno. Isso é útil por causa do Poerio Diamante, que vai ficar banindo seus Poerios para poder invocar ele no campo. E aí você vai ativar o pote, vai devolver tudo pro deck, e aí você vai poder usar de novo a casa de Poerios e por aí vai. Temos o Imperador do Caos, que tá com um símbolo de banido ali, porque a banlist está desatualizada aqui no jogo. Né, vocês já devem conhecer o efeito, ele só pode ser invocado por invocação especial, banir um monstro de luz e um de trevas. Você pode pagar 1000 pontos de vida e enviar todos os cards na mão no campo de ambos os duelistas para o cemitério, depois causa 300 de dano. E você só pode ativar o efeito dele, tá? Você não pode... Se você ativar outro efeito antes dele, você não vai poder ativar esse efeito. Mas ele tem 3000 de ataque, 2500. Geralmente você não vai vencer pelo efeito dele. Você vai só invocar ele no campo facilmente. Né? E os Poerios, né? O Stardust de trevas, o White Dust de luz. Os links, a maioria dos links são de trevas, então, né?
Temos a Quake Mirror Force, que quando, né, a Mirror Force, que quando os caras atacam, eles ficam setados, eles não podem mudar de posição. É bem simples, genérico. Outro jeito de brincar o campo do oponente. A Storm, que devolve o monstro pra mão. Mirror Force, né? E temos a Moon Mirror Shield, que é uma carta complicadinha de explicar o efeito. Se o monstro equipado batalhar com o monstro do oponente durante o cálculo de dano, o ataque e a defesa do monstro equipado se tornam iguais ao ataque dele, o que for maior, ou seja, o maior monstro no campo, né? O oponente batalha mais 100 durante o cálculo de dano. Se descarte com a face para cima foi enviado do campo para o cemitério, pague 500 pontos de vida, coloque ele no topo ou no fundo do deck. Ou seja, ele ganha um ataque do monstro mais forte do campo. Por exemplo, você tem um Dragão Imperador do Caos e o Poeril Branco. Equipa o Poeril Branco nisso. Ele vai ficar com 3.000 mais 100. Então você vai ter uma vantagem. É bem esquisito, mas é da hora. É da hora. É legal, é uma boa carta. Tá, e se você, claro, se você não tiver recurso na mão, você não vai querer colocar ela no topo, você vai querer pôr ela no fundo, por isso que tem duas. Temos a Solens, né, vocês já conhecem, provavelmente. Temos a Caribo Esfera, que ela é uma defesa, é só isso mesmo. Caribo Esfera, vocês já sabem, quando o monstro ataca, ele fica para modo de defesa. A maioria dos monstros do Yu-Gi-Oh! Não tem uma defesa muito boa, então, né. E você pode usar ele para fazer ritual, você não vai fazer ritual, então dane-se. Temos aqui Tirada Defensiva, que é uma carta da hora também, que você pode reduzir o dano de uma batalha a 0 para poder comprar uma carta. Ou seja, se você tem que invocar a Casa de Poerios em modo de ataque, seu oponente destruir, você pode usar isso para poder proteger, não tomar dano e ainda compra uma carta. Temos Final Countdown, que é um recurso de vitória, né? Paga 2.000, se passar 20 turnos, você ganha, né? Você ganha o duelo. Pronto. Temos os links agora. Os Link Caribo, né? Suporte genérico, né? Link de um monstro nível 1. Se seu oponente declarar um ataque, você pode tributar ele para mudar o ataque do oponente a 0. Se ele tiver um cemitério, você pode ativar, né, efeito rápido. Você pode oferecer como tributo um monstro nível 1 e ele volta pro campo, né? Dessa vez sem, né, ser invocado como Link, ele é tratado como monstro normal. Temos o Decode Talker, né? Monstro de efeito, todo mundo conhece o Decode Talker, não vou me aprofundar muito nele, né? É um link parrudo. Temos então o Renunciado Anima, que é o Renunciado Link. Que é um monstro de nível 1, portanto que não seja token, que não é um problema, porque esse deck não trabalha com token. Você pode escolher um monstro com a face para cima para o qual este card apontar. Equipe este monstro com a face para cima neste card, máximo 1. Ele aponta para cá. Ele aponta para cima. Você só pode usar esse efeito de Renunciado Anima uma vez por turno. Este card ganha ataque igual ao monstro equipado. É bem simples. Nightmare Phoenix a gente geralmente não vai usar o efeito dela de colink, né, de quando ela é linkada em outro monstro, né? É só o efeito dela, né? 2 monstros com nomes diferentes. Se esse card for invocado com ação link, você pode descartar um card, escolher uma magia ou armadilha do oponente, destruí-la. Se esse card estava colinkado quando esse efeito foi ativado, ou seja, linkado em outro link, você pode... Como é que tá aqui? Peraí que eu me perdi. Se for linkado quando esse efeito foi ativado, você pode comprar uma carta. Você só pode usar o efeito de Cavaleiro do Pesadelo Fênix uma vez por turno. E monstros colinkados que você controla não podem ser destruídos por batalha. Ou seja, Decode Talker, por exemplo. Você vai transformar o Decode Talker num tanque, por exemplo. É bem simples, porém da hora, né? Temos a Link Spider, que eu não sei porque ela tá aqui, ela só tá aqui, né? É um monstro normal, ou seja, poderio branco, né? Que quando ela é invocada, você pode invocar um nível 4 ou menos da sua mão para sua zona no qual ele aponta, ou seja, para baixo. Ele é bem idiota, tá? Ele é bem idiota. Outra Fênix. Temos aqui algumas cartas que estão aqui mais pro meme, mas você pode usar, tipo Cursed Fig, Raigeki, Caixa Mística. Essa carta é muito boa, eu recomendo que vocês usem ela. Caribo Arco-Íris, que é um tanque. O suporte de poerio, tipo esse e esse. Ou as outras Mirror Forces. Eu espero que vocês tenham gostado. Talvez eu mostre um duelo com esse deck, né? Eu espero que vocês gostem. Tomara que vocês usem, né? Gostem do deck e falou.